Grava aqui, pronto. Então, da última aula, né, a gente tinha visto o verbo s'appeler e tava falando pro pessoal antes que, não sei se ouviram, mas tive alguns feedbacks que não ficou tão claro. O s'appeler ficou um pouco confuso, então resolvi retomar o verbo com algumas variações, algumas variáveis, né. Daí a gente vai estudar então o verbo s'appeler de novo e algumas relações de parentesco, né, relações familiares. Como é que se diz pai, como se diz mãe, avós, tios, em francês. Tá bem? Se alguém tiver dúvida, é só falar aí, né, mesmo esqueminha de sempre, tá bem? Então, deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. Esse aqui, pronto. Então, só retomando o verbo s'appeler, né? Je m'appelle, par exemple, je m'appelle Louise. Ou tu t'appelles, né? Tu t'appelles. Lembrando que a gente, quando o S é final, a gente não fala, né? Depois, então, il ou elle. Opa, isso tá errado. Elle. Il s'appelle ou elle s'appelle. Ela se chama ou ele se chama, né? Nous nous appelons. Nous nous appelons. E nós nos chamamos. Vous vous appelez. Vós vos chamais. Il s'appelle. Elle s'appelle. Lembrando que tem o mesmo som, né? Il s'appelle. Il s'appelle. A pronúncia é exatamente a mesma, o que muda só é a grafia. Na verdade, depois a gente vai ver também no francês, todos os verbos terminados em ER, esses que são os verbos do infinitivo, que são o maior grupo, né? Eles sempre têm a mesma terminação, a forma de construção do verbo é sempre a mesma, da grafia, né, eu digo, é sempre a mesma. O je sempre vai terminar em E, o tu vai terminar sempre em OS, o il em E, o nous en ON, o vous en EZ, e il em ONT. Sempre vai ser assim. Depois a gente vai ver, vou mostrar pra vocês como a gente faz a construção dos verbos, né, um pouquinho mais pra frente. Então, e para falar nisso, e para falar também que o je, tu, il e il, eles têm sempre a mesma pronúncia. Então, je m'appelle, appelle, tu t'appelles, il s'appelle. O final sempre é igual, né? Appelle, appelle, appelle. E appelle aqui também no il. S'appelle. M'appelle, t'appelle, s'appelle, s'appelle. Tá? E como vai estar de novo, então sempre vai ser depender do contexto, né? Como a gente, para saber de quem é que a gente está falando. Mas o que vai mudar só, então, deixa eu só abrir aqui o chat, que eu acabei esquecendo. Ah, Daniel chegou. Estavam sentindo sua falta, Daniel. Pronto. A gente tá retomando aqui o verbo. Dizem que você dá uma animada aí na galera. Que ficaram curiosos de saber como é que seria a aula de matemática. Bom, bref, a gente está retomando o verbo s'appeler. Então, je m'appelle, ressaltando que todos têm a mesma pronúncia. Je m'appelle, tu t'appelles, s'appelle, il s'appelle. O que vai mudar então vai ser só no nous, appelons, e vous appelez. Appelez. D'accord? Tem uma diferença. Tu t'appelles, appeler. D'accord? De novo, appelle, appeler. O E fica um pouquinho mudo, né? Appeler, parece que imagina. Appeler. Certo seria appeler, mas a gente faz meio mudo como é rápido, né? Fica appeler. D'accord? Ok, très bien. Só uma pequena recordação, a gente vai ver agora na segunda parte, que seria, quer dizer, que é o conteúdo principal da aula, né? Só deixa eu pôr isso aqui. Não sei se vocês têm aí aberto as questões. Mas primeiro, então, deixa eu abrir a figura, porque essas questões são com base, a gente vai responder elas tendo como base
uma figura que eu vou mostrar agora. Aqui, pronto. Pronto, essa é a figura da genealogia. A gente vai ver hoje, então, como é que a gente fala como é que se chama avô, tio, pai, sobrinho, primo, tá bom? Deixa eu só fechar. Não, acho que vai fechando. Bom, enfim. Só mudar aqui a tela. Ok, pronto. Então, para dizer, a gente tem como base aqui, né, uma árvore genealógica. Eu não sei onde é que vai. Aqui. Sempre some. Pronto, sempre some o chat. Tem que estar procurando. Vai lá. Então, aqui temos uma genealogia, né, uma árvore genealógica. A pronúncia é igual, genealogia. Genealogia. Se diz da mesma maneira, né? Então, a gente começa aqui por baixo, né? Vamos ver, então sempre é com... imagino que essa árvore tenha relação com essas duas pessoas, porque todas as outras estão relacionadas a elas, né? Então, les enfants, a gente diz, les enfants, seria... enfant quer dizer criança. Então, les enfants, Julien et Dorothée, ils sont frères et sœurs. Le frère é o irmão, e la sœur é a irmã. Frère e sœur. Lembra quando a gente viu a musiquinha do Frère Jacques, que era o irmão Jacques? Então, o irmão também nesse sentido de monge, né? Eles se chamam de irmãos e irmãs. Le frère Jacques. Et, no caso aqui é le frère Julien e la sœur Dorothée. D'accord? Depois, a gente tem daí os pais deles, né? Que a gente chama, então, les parents. Os pais de Julien e Dorothée. Vamos primeiro ver esses dois aqui. Les parents de Julien et Dorothée sont Gabriel et Nathalie. Le père, pai, et la mère, a mãe. Tá? Os pais a gente chama parents, les parents. D'accord? No caso aqui, opa, deixa eu mudar aqui para o lado. O Jérôme et a Germaine sont les cousins de Julien et Dorothée. Então, le cousin, Jérôme est le cousin de Julien et Dorothée. Et Germaine est la cousine de Julien et Dorothée. Faites attention aqui porque la cousine et la cuisine. La cousine é a prima. La cuisine é a cozinha. Então, só faz atenção na pronúncia, né? Então, le cousin, la cuisine, a cuisine. D'accord? Só ver aqui um negócio rapidinho, só para tirar a dúvida. E onde é que eu posso escrever aqui? Não sei bem onde é que eu posso escrever para aqui. Pronto. Não consigo escrever. Talvez aqui. Aqui, pronto. Para escrever, então, a cozinha, né? Como é que se pronuncia? A pronúncia é igual, só se escreve diferente. Então, só para fazer. Então, la cousine é a prima, la cousine. D'accord? E la cuisine, lembra o aquele bem fechadinho? La cuisine, la purée. Então, a cozinha. Tá bom? Então, cuisine e cousine. Cousine, prima, cuisine, cozinha. Só uma pequena lembrança para não confundirem, tá bom? Então, le cousin et la cousine de Julien et Dorothée sont Jérôme et Germaine. D'accord? Ils sont cousins. Le parent de Jérôme et Germaine sont Jacques et Julie. Sim, é bem parecido com o inglês mesmo, é verdade. Só muda a pronúncia afrancesada, né?
Donc, les parents de Jérôme et Germaine, c'est Jacques et Julie. D'accord? Hop, ça me met à leur tour, les parents de Gabriel, ou le père de Julien et Dorothée, sont Charles et Mélanie. Charles et Mélanie sont les parents de Gabriel. Je vais ver aqui, né? Et ils sont les grands-pères. Charles é le grand-père. Em francês, a gente, para falar os avós, a gente fala o grande pai, né? Para dizer avô, a gente diz grand-père. Bisavô, a gente diria arrière-grand-père. Arrière quer dizer atrás, então seria atrás do avô, né? Então seria o bisavô, arrière-grand-père. Vamos escrever aqui. Opa, arrière. Aí essa letra é um grand-père. Hop là, ok. Donc, l'arrière-grand-père, então é o bisavô, né? Bisavô. Et les grands-parents de Julien et Dorothée sont Charles et Mélanie, d'un côté, d'accord? Et Clément et Noémie d'un autre côté. Então, le grand-père de Julien et Dorothée s'appelle Charles. Et la grande-mère, qui est avó, né? La grande-mère, est Mélanie. La grand-mère de Julien et Dorothée s'appelle Mélanie. D'accord? Donc, les deux, ils sont les grands-parents de Julien et Dorothée. Ok. On va voir le côté... vamos ver o lado da mãe, né? Nathalie, c'est la mère de Julien et Dorothée. Et leurs parents, os pais da Nathalie, s'appellent donc Clément et Noémie. Ils sont les grands-parents, les parents de Nathalie. Okay? Clément, à son tour, est le grand-père de Julien et Dorothée. Et Noémie est la grande-mère de Julien et Dorothée. D'accord? La même chose pour Jérôme et Germanie. Dans ces cas, tô falando francês. No mesmo caso, então, os avós de Jérôme et Germaine são Clément et Noémie. Clément est le grand-père de Jérôme et Germaine. Et Noémie est la grande-mère de Jérôme et Germaine. D'accord? Grand-père, avô, grande-mère. Aqui tá errado, na verdade, essa imagem é grande-mère. Porque é feminino, né? Que a gente sempre, já tinha comentado que o feminino a gente sempre adiciona um E no final. Então, vou corrigir aqui. Não tinha prestado atenção. Então, se escreve assim, tá? Grande-mère. D'accord? Porque é feminino. D'accord? Aqui até aqui, tudo bem? Perguntas? Nos avós e pais? Sim, vamos lá. A gente vai ver todos os parentescos, né? Vamos lá. Então, aqui no avô, grand-père, avó, grand-mère, pais, le parent, grand-père, a mãe, grand-mère, les parents, le père et la mère. Et les enfants, le cousin et la cousine. D'accord? Vamos então ver agora as relações de tio e tia. Depois a gente vê o sogro e sogra. Então, Gabriel é irmão, né? Irmão do Paul e da Delphine. Então, il est frère, Gabriel est frère de Delphine et Paul. D'accord? Gabriel est le frère de Delphine et Paul. Deixa eu ver se eu consigo aqui de novo. Só pra gente
est le frère de Delphine et Paul. Ok? Então, Delphine é la tante. Deixa eu ter colocado. Tante, quer dizer tia. Donc, la Delphine est la tante de Julien et Dorothée. Tá bem? A relação deles aqui é tante. Deixa eu ver se eu consigo fazer flechinhas aqui. Peraí, que legal. Não, esse aqui. Ah, não vou saber agora. Enfim. Pronto. Esses dois aqui, então, são... Não deu. Delphine est tante de Julien et Dorothée. Ok? Paul est l'oncle de Julien et Dorothée. Oncle. Oncle é tio. Tante, tia. Ok? Tio. Tante, tia. Donc, Delphine est la tante de Julien et Dorothée. Et oncle, tio. Paul est l'oncle de Julien et Dorothée. Ok, ça va pour l'instant. Aqui não consigo botar. Eu só consigo compartilhar uma, daí poder escrever do lado. Deixa eu tentar uma coisa aqui. Espera aí um pouquinho, pessoal. Só um... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso aqui também. Não, só dá um por vez. Vocês estão vendo toda a minha tela ou só aquela que estava... Acho que nem dá para ver nada agora. Dá para ver todo o desktop ou só a tela da imagem? É que eu queria botar a imagem e escrever do lado. E não sei se... Não sei se dá. Dá para ver tudo. Dá pra ver tudo? Ah, legal. Então dá pra eu conseguir escrever do lado daí. Fica melhor. Aí eu consigo abrir aqui e abro. Obrigada. E daí escrevo ao mesmo tempo que mostra a imagem. Ah, aqui dá pra ver assim, com o quadro branco do lado. Agora não tá projetando. Ah, não tá. Opa. Desculpa lá. Vamos lá, vamos fazendo junto. Deixa eu ver aqui se dá. Agora dá pra ver a figura de um lado e Isso. E aí o branco foi. do lado. Foi? Tá, beleza, obrigada. Beleza, então isso aqui eu posso apagar aqui. Então, la tante é a tia. E oncle é o tio. Tá? Vamos escrever o que a gente já tinha aprendido aqui só para fazer o resumo. Então, le père. Lembra o que é le père? Só uma revisãozinha. Então, é o pai, né? La mère. A mãe. Les enfants. L'enfant ou les enfants, né? L'enfant. São a criança ou as crianças, no plural. Les enfants. Ok. Les enfants, Julien et Dorothée. Cousin. O que é o cousin? O primo, né? E a cousine. A prima. Tá? Depois aqui tínhamos le grand-père. É o avô. La grande-mère. Grande-mère, então a avó. Né? E les grands-parents seriam os avós, quando a gente quer falar o plural. Grand-parents. Então, sempre ali também tá errado, agora que eu vi. Grands-parents. Faltou a concordância aqui nessa pessoa que fez a imagenzinha. Eu também não tinha reparado. Então, seria os avós. Pra gente dizer no plural, né? Pra dizer quais são... quem são, então, les grands-parents. Les grands-parents. La grand-mère. Le grand-père. Então, le e les. Okay? Le grand-père. Les grands-parents. Ok?
Então, para dizer os avós. Para dizer os dois, né? Os dois ou os quatro, no caso. Aí aqui faltou, então, les parents. Parents. Parents seria, então, os pais, né? Aqui, des questions, ça va pour l'instant? Tudo bem? Então, a gente parou aqui, né? La tante e l'oncle. Lembra que essa apostrofezinha, então, que seria le plus. Quando a gente tem duas vogais. Daqui a 10 minutos vai cair. Então, quando a gente tem duas vogais, a gente junta e faz o L apóstrofe, que a gente chama L apóstrofe. O L apóstrofe, né? Deixa eu abrir aqui. Sim, aqui tá bem friozinho. Faltou. Obrigada. Faltou o irmão e a irmã, né? Então, vamos botar aqui que foi o primeiro que a gente viu. Le frère é o irmão. E la sœur. Aqui por acaso ele não juntou. Irmã, eu não sei se eu vou. Porque no francês, quando a gente tem um O-E, ele vira um símbolozinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Isso aqui vai ser a nossa segunda parte. Se eu consigo. Porque quando a gente tem um O-E. Aqui dá pra ver, ó. Ele junta e fica esse símbolozinho aqui, tá vendo? Fica um OE junto. Assim, ó. A gente não tem nesse teclado. A gente não, tem essa junçãozinha, né, do OE. Então, às vezes ele junta, dependendo do teclado, ele junta ou não. Mas no francês, quando vocês verem, então, esse símbolozinho aqui, quer dizer que é um OE junto, tá? Dá pra ver aqui assim. É meio esquisitinho. Às vezes ele junta, às vezes não. Os dois jeitos estão certos, tá? Dependendo da vez, ele junta ou não. Então tá. Então, frère, irmão, e sœur, irmã. J'ai toujours cette doute. O Daniel tá perguntando, tem sempre essa dúvida. Se a gente pode sempre fazer isso, o apóstrofe. Sim, tem alguns casos que na escrita é uma coisa e para usar o apóstrofe, né, que eu tava falando aqui, quando tem duas vogais. Por exemplo, a água fica l'eau, que daí seria là-haut. Entendeu? Aí junto e fica apóstrofe. Mas, entretanto, quando a gente viu no verbo avoir, lembra? Tinha tu as. Na escrita, a gente escreve assim. Mas na oral, a gente escreve com apóstrofe. Est-ce que tá? Tu as ou tá? Pra dizer tu tens, né? Tu tens. Esse aqui também é a mesma coisa, só que a gente acaba falando meio junto, né? Como eu sempre falo, o francês é uma língua bem, bem rápida, então como lá na música do Stromae, lembra? Tá pas sommeil, não, tu n'as pas sommeil, não é? Tá nu, ele fala, tá nu, tu tens a nós, né? Tá nu. Mas geralmente isso se escreve, geralmente não, isso se fala, o oral, né? Oralmente. Na escrita, quando a gente vai escrever, né, à l'écrite, a gente escreve tu as. E para dizer a gente fala tá nu. Tu as nu ou tá nu. Mesma coisa o verbo être, né? Lembra? Tu es, o verbo être, ser, né? Quando a gente vai escrever, a gente escreve tu es. Mas quando a gente vai falar, a gente fala t'es. T'es bête, t'es contente, t'es ici, tu es ici, né? Tu tá aqui, t'es ici. Então, lá está, depende muito, muito do caso, saber quando é que faz, mas essas palavras assim mais usuais, né? Tipo l'eau, o que a gente tá usando? L'oncle também, tá? Então a gente sempre faz o apóstrofe. Regra geral, então, quando tem duas
duas vogais, né? Como aqui no caso, seria le plus oncle. A gente usa apóstrofe, tá bom? Daí, então é um pouquinho de conhecimento e de explorar um pouco a língua também para saber quando é que usa ou não. Tá? Mas regra geral, então a gente usa o apóstrofe. Na dúvida, usa da apóstrofe. Por exemplo, o d'accord também, como eu falo, né? Todo tempo tô falando d'accord. Seria de plus de acordo, né? D'accord. Então, L, D, apóstrofe, accord. Ok? Bom, bref, pequena resolução de dúvidas. Então, a gente estava aqui. La tante, a tia, né? Tante também quer dizer tenda, tá? É a mesma escritura. A mesma escrita e mesma pronúncia. La tante, pode ser tia. Ela está igual, de novo, depende do contexto, né? Então, la tante, a tia, ou la tante, a tenda. D'accord? Então, só para ficarem... Opa, o tio. Ficarem uma curiosidadezinha. Então, mas nesse caso, nosso contexto é de genealogia, então a gente vai usar o sentido de tante como tia, tá bom? Então, tá, peraí, deixa eu ver se eu consigo disparecer isso aqui. Pronto. Então, Delphine est la tante de Julien et Dorothée. Paul, le frère de Gabriel, est l'oncle de Julien et Dorothée. D'accord? Mesma coisa, então, por parte de pai, né? Por parte de... Le parti de la mère, da mãe, de Nathalie. Nathalie est la sœur de Jacques. La sœur de Jacques. A irmã de Jacques. Então, Jacques é l'oncle. Vou escrever aqui. Jacques é... Não, verbo avoir, lembra? Ele é tio, oncle de Julien et Dorothée. Não consigo diminuir isso aqui. Jacques est l'oncle de Julien et Dorothée. Et Nathalie est la tante de Jérôme et Germanie. Nathalie, por ser irmã do Jacques, então, é la tante de Jérôme et Germaine, na Germanie. D'accord? La tante et l'oncle, très bien. Des questions pour l'instant, ça va? Ok, on continue. Mas já falamos então dos primos, cousin e cousine, falamos dos tios, la tante et l'oncle, falamos dos avós, né, grand-père, les grands-parents, dos pais, les parents, e les enfants, as crianças, né. Vamos ver então, daí agora, como é que a gente diz sogra e... Não, vamos ficar no linear ainda, vamos ver cunhado e cunhada. Regra geral, quando não é cunhado e sogro, a gente diz belle, desculpa, beau frère. Beau em francês quer dizer bonito, né? Então não sei se era uma maneira de fazer uma média, né? Então, olha, vai acabar nosso tempo, vou encerrar e a gente volta, só para não perder o raciocínio. Tá? Eu vou encerrar e a gente volta, tá bom? Até já.